Uma EDO vai ser dita linear de ordem n quando ela puder ser escrita da seguinte maneira: como se você tivesse em uma equação de um sistema linear. Lembra que vocês tinham os coeficientes que acompanhavam suas variáveis? Agora você tem coeficiente a zero acompanhando a derivada de ordem zero, ou seja, a própria função y. Coeficiente a1 acompanhando a primeira derivada, coeficiente a2 acompanhando a segunda derivada, coeficiente a n acompanhando a derivada enésima, né? A de ordem n. Veja que esses coeficientes eles têm um papel muito importante. Qual a propriedade principal deles? Eles são funções de x da variável livre e não de y. Tá? Então, cuidado que você pode ter na linear a função e as suas derivadas, né, acompanhadas de coeficientes, mas esses coeficientes não podem depender de y, só pode depender de x, da variável livre. Né? Não podemos ter aqui também potências de y ou potência das derivadas. Veja que a minha incógnita e as suas derivadas, né, é tudo potência 1. Agora, a ordem da derivada, isso não importa. O termo independente também não pode ser função de y. O nosso termo independente aqui tem que ser uma função de x. Então, a variável dependente y, né, e as suas derivadas são tudo do primeiro grau, não são potências, né? Não confunda o grau com ordem, que grau seria potência, eu não tenho aqui potências, né? Tudo do primeiro grau. E cada coeficiente tem que depender unicamente da variável independente, que no caso é de x, ou ser uma constante, né? E também o termo independente aqui também só pode depender de x. Então, alguns exemplos de EDO lineares. Aqui o coeficiente a0 é 0, o coeficiente a1 é 2, o coeficiente a2 é 1. E o termo independente, o seno. Então, nós temos coeficientes sendo constantes. Constantes ou função de x garante a linearidade. O termo independente também só em função de x. Aqui o termo independente só depende de x, o a0 é 3, o a1 é 3x, o a2 é x² e o a3 é cosseno de x. Tudo funções de x ou constante. O termo independente também é função de x. As derivadas, nós não temos aqui potências diferentes de primeiro grau. Né? São derivadas até a ordem terceira, mas eu não tenho ela ao quadrado e assim por diante. Então, não tem problema realmente você estar com uma equação linear. Quando que ela perde a linearidade? Veja que nesse caso, eu trabalhei aqui com seno de y, né? Apliquei uma função na minha função incógnita. Então, nesse caso, ela perdeu a linearidade. Outro exemplo, eu tenho aqui uma potência de y, né? Uma potência da minha incógnita, então ela perde a linearidade. Aqui também eu tenho um produto, né, entre a derivada e o coeficiente, em vez de ser de x, é um coeficiente de y, uma função da minha incógnita. Isso não pode acontecer. Aqui também eu tenho y multiplicando a derivada, só poderia ser funções de x ou constantes. Uma EDO não linear muito clássica, ela rege um sistema físico bastante conhecido, que é o ângulo que um pêndulo forma, né, com a vertical. Esse ângulo vai variar com relação ao tempo, né? Está relacionado ao comprimento, né, dessa haste aqui, onde eu tenho um objeto de peso m nessa extremidade, vai depender do peso também, então a equação envolve, né, a aceleração da gravidade, está relacionada ao comprimento desse pêndulo também, né? E vai te indicar exatamente o ângulo que esta barra aqui forma como a vertical a variação desse ângulo, né, com relação ao tempo. Então, veja que aqui nós temos derivada segunda do ângulo θ, a constante gravitacional é dividida por L, que é o comprimento, né? E envolve também o seno do ângulo, porque ela vai ficar variando, né? Como se eu estivesse olhando aqui sempre o cateto oposto. Então, veja bem, essa equação ela não é linear,
Por que que ela não é linear? Por causa da derivada segunda? Não, a derivada segunda não tem problema, mas é porque ela depende do seno da minha incógnita, que é o ângulo θ. Tá? Então, aqui nós temos uma equação não linear.